Olá, gente, tudo bem? Voltando hoje com mais uma live. O tema hoje é não consigo voltar ao peso de antes da gravidez, então anterior à gravidez, o que eu estou fazendo de errado, né? Então, vou trazer algumas colocações aqui e você aí da sua casa tenta trazer isso para a sua realidade, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? O porquê de você não conseguir voltar ao peso, estando no pós-parto. Então, a live de hoje é para as mulheres que já passaram aí pelo período gestacional. E eu vou começar falando aqui para vocês sobre a fase de pós-parto, tá? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que tentar entender. Então, em que fase você está de pós-parto? Eu tenho um grupo de mães que eu acompanho, da gestação ao pós-parto, e dentro desse grupo, com essas alunas, eu faço uma divisão dessas mães. Então, para a gente entender em que momento ela está ali do pós-parto, tá? Então, tem um outro vídeo se aprofundando um pouco mais sobre essa questão dos grupos e das fases do pós-parto. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Eu vou passar aqui uma orientação mais direta, só para você tentar identificar, então, que grupo é esse que você está, ok? E para as mães gestantes, claro, é importante, né, o quanto antes vocês tiverem essa informação, melhor, né? Você conseguindo antecipar essas informações, quando você chegar lá no pós-parto, você já vai estar melhor orientada sobre o que fazer e sobre o que vai acontecer, tá? Então, eu divido essas mães, vocês, em 4 grupos, tá? Então, o primeiro grupo é daquela mulher que está ali num pós-parto recente, então é da mãe que teve parto, que ainda não voltou ao médico, enfim, ainda não tem liberação médica para o retorno ou para o início da prática do exercício físico, certo? Então, essa mulher tem por volta aí de até 40 dias, dependendo do seu tipo de parto, vai um pouquinho mais de tempo, vai um pouco mais do que isso, tá? Mas então essa mulher já passou pelo momento do parto, mas ainda não tem a liberação médica para o retorno à atividade física, tá? Então essas mães são do grupo 1, certo? Mães do grupo 2 são as mães que já não estão mais nesse primeiro mês, nessas primeiras semanas, que fizeram a volta ao médico e tenham liberação para o início ou para o retorno do exercício físico, tá? Então, essas são as mães de grupo 2. E até quando vai esse tempo, Joyce? Então, vai ali mais ou menos 40 dias de pós-parto, até 6 meses de pós-parto, tá? Então, grupo 2, que é quando eu falo pós-parto inicial, né? Acho que vocês já me ouviram dizer isso. Então, num pós-parto recente, num pós-parto inicial, eu tô me referindo a essas mulheres de até 6 meses de pós-parto, certo? Mulheres de grupo 3. Quando é, então? A partir dos 6, todas com liberação médica a partir disso, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, é a partir de 6 meses de pós-parto até 2 anos de pós-parto, tá? Algumas referências vai trazer aí pra gente um corpo de pós-parto que deveria voltar, né, entre 6 meses até 1 ano, mas a gente estende um pouquinho até 2 anos. Algumas mulheres precisam de um pouco mais de tempo para esse corpo voltar. Então, eu, Joyce, considero vocês aí até 2 anos do período de pós-parto, tá? Então, se você tá depois de 6 meses e até 2 anos, você está no grupo 2, perdão, no grupo 3 de pós-parto, certo? E depois disso, Joyce, eu já não estou mais no pós-parto. Sim, verdade, você não está mais no pós-parto. Mas muitas mulheres ainda têm alguns sintomas e ficam com o corpo de pós-parto, né? Por algumas questões, mas também por conta de toda a mudança que aconteceu no período de gravidez, tá? E que vai deixar algumas coisas aí no pós-parto. Então, mesmo que ela não esteja nesse tempo de 2 anos de pós-parto, até 2 anos, digamos, ela tem mais tempo que isso,
mas ela, que eu vou passar para vocês, ela tem algumas questões que é como se tivesse um corpo de pós-parto ainda. Então, ela não teve a oportunidade, ou o corpo dela não fez esse retorno que deveria ser feito. O exercício físico vai ajudar nesse processo? Sim, ele ajuda. É comum você encontrar mulheres, então, que não tenham feito essa recuperação por vários motivos, né? Principalmente muitas, aliás, pela falta de acesso à informação mesmo, né? Isso tem melhorado muito, principalmente essa saúde, esse cuidado com o corpo da mulher, né? Com o corpo materno, de uma mulher que passou pela maternidade, mas ainda a gente precisa avançar em muitas coisas. Então, sim, eu já tive alunas de 5 anos de pós-parto, alunas com uma gestação, 2, 3, mais eu não me lembro, com mais de 10 anos de pós-parto, com mais de 15 anos de pós-parto. E essa mulher pertencia ao grupo 4, porque ela não está ali nos 2 anos, mas ela tem muitas questões ali que precisa resolver, que esse corpo não foi feita a recuperação dele. Tá bom? Certo? Então, identifique aí, vocês estão me ouvindo já dizer aqui, você já consegue identificar que grupo você faz parte. Então, que grupo você pertence de pós-parto, se você aí tem dificuldade ou quer entender o que está acontecendo para o seu corpo não ter retornado ao peso de pré-gravidez, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, desses sintomas, né, ou dessas coisas que acabam ficando e acontecem para essas mães de grupo 4. Então, como eu sei se eu preciso fazer a recuperação do meu corpo ou se eu não preciso fazer a recuperação do meu corpo? Algumas coisas nos indicam, são alguns sinais. Oi, gente, tudo bem? Vocês que estão chegando aí, o meu som às vezes fica péssimo no Instagram, então eu tô lá no Facebook e YouTube também, tá bom? Então, se travar aí e você quiser continuar acompanhando a live, você corre lá no outro canal, tá bom? Então, são alguns sinais que vão indicar que você sim precisa fazer essa recuperação do corpo. Escape urinário ou escape fecal. Então, aquela coisa que a gente conhece que é comum, ou é esperado, ou é normal, que uma mãe que passou por um período gestacional vai ficar com escape de xixi. Então, às vezes, ela vai fazer força, vai tossir, vai dar risada, né? Enfim. E se pega ali numa situação super desagradável com escape de xixi. Isso acontece muito, tá bom? Por conta dessas coisas que eu falei anteriormente, mas isso não é normal. Então a gente não pode achar que por você ter escape urinário, que tudo bem, eu já passei por gestação, às vezes 1, 2, 3, então, é assim mesmo, né? A gente está um pouco acostumado a escutar que é assim mesmo. Não deve ser assim, tá bom? Isso é muito comum, né, entre nós, entre as mulheres, mas isso não é saudável e não é normal. Então, um sinal de que você não fez a recuperação do seu corpo, ou você precisa dar atenção e cuidar disso, é o escape urinário ou escape fecal. Outra coisa, muita dor lombar sem patologia. Então, de repente, você já procurou um médico, já foi investigar, e tá tudo bem, mas você continua com muita dor lombar. Esse é um outro sinal, e tem a ver com a diástase, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Outra questão, desvio postural, né? São algumas coisas que a gravidez acaba deixando ali pra gente, né? Principalmente se você não teve um acompanhamento, enfim, ou não sabia sobre isso, não se exercitou, ou se exercitou de forma não muito adequada. Sim, a gente pode ter alguns desvios aí postural por conta da gravidez, tá? E a diástase, né? Eu tenho alguns vídeos alguns posts falando só sobre a diástase, e vocês podem depois olhar, e a gente tem um material só sobre a diástase. Mas, basicamente, a diástase é a separação do reto abdominal, que acontece no período de gravidez, né? E isso vai acontecer mesmo. Então, acontece para o bebê poder crescer, para a gente dar espaço para o bebê se desenvolver. O que acontece com algumas mães é que no pós-parto esse corpo é para fazer a volta naturalmente, isso muitas vezes não acontece e a gente fica com
um rompimento no tecido, né? A gente não rompe o músculo, mas a gente rompe o tecido e essa musculatura fica aberta, trazendo outras questões, né? Outros problemas. Diástase normalmente vem acompanhada de patologias ali no assoalho pélvico, que tem a ver com incontinência urinária, e isso vai sendo um problema em cadeia, sabe? E às vezes a mulher, sim, tem 5 anos, 10 anos, 15, 20 ou mais, e às vezes passa a vida toda sem prestar atenção nisso, sem cuidar. Às vezes tem essa dor lombar e não entende porque tem tanta dor nas costas e tá tudo bem, sempre tá tudo bem, e às vezes pode ser uma diástase aberta. Então, temos aí 4 grupos de pós-parto, que é importante que você identifique. O que é esperado? Então, o que a gente considera como aceitável, digamos assim. Até 6 meses de pós-parto, dependendo quanto de peso você ganhou na gravidez. Então, até 6 meses de pós-parto, é esperado esse tempo para o seu corpo voltar ao seu peso anterior à gravidez. Mais uma vez, isso depende, se você ganhou um peso ideal esperado durante a gestação, é esperado também que em 6 meses o seu corpo faça esse retorno. O que para muitas mães, às vezes, não acontece, né? Por vários motivos. Depois disso, a gente já requer um pouquinho mais de atenção, né? Então, se você ganhou o peso esperado durante o seu período gestacional, passou dos 6 primeiros meses de pós-parto e ainda não retornou, tem dor lombar e tá tudo bem, tem um buraco na barriga, tem escape, significa que você precisa rapidamente buscar ajuda, buscar informação para você fazer essa recuperação do corpo e você vai precisar de exercício, enfim, um acompanhamento aí, muitas vezes multidisciplinar, dependendo do seu caso, para que você recupere esse corpo e a gente entenda o que está acontecendo, o que tem ali para ser resolvido, certo? A região abdominal e a região pélvica, eu acho que, na minha opinião, são 2 regiões no corpo da mulher que vai passar por grande transformação para quem foi gestante, né? Então, pensando lá no pós-parto. São 2 regiões que a gente precisa de muita atenção, de muito cuidado e foco mesmo ali na recuperação do corpo, nesses exercícios iniciais de pós-parto, tá? Porque sofre uma transformação considerável, né? E se a gente for pensar a região que está interligada, né, região pélvica com a região abdominal, é a nossa sustentação, é nosso ponto de equilíbrio, é nosso ponto de força. Então, não dá para abandonar isso dizendo que depois eu vejo, é assim mesmo, nunca me exercitei e sempre ficou tudo bem. Então, é importante a gente dar um pouquinho de atenção nisso, se você passou por uma gravidez e está aí no período de pós-parto e não entende o que está acontecendo para você não conseguir retornar o seu peso, tá? Outra coisa também que é importante eu ressaltar aqui para vocês. Eu fiz um passo a passo aqui, eu estou acompanhando, tá? Para não esquecer nada. Eu anotei aqui. Prestem atenção nesse excesso de gordura, né? Ou esse excesso de peso que você quer perder, você acha que precisa perder, de que forma ele é distribuído pelo seu corpo. Porque assim, a gente vai ter aí 2 casos. Uma concentração de gordura, né, em excesso na região abdominal, é uma coisa. E essa distribuição, né, enfim, tem excesso de gordura na região da coxa, região abdominal, quadril, braço, enfim. Isso é uma outra coisa, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem todas as outras partes do seu corpo que você considera num peso que está ali numa figura normal, num peso normal, e essa gordura em excesso se concentra na região abdominal, e a gente dá alguns nomes para isso, né? Então fica aquela barriga, por exemplo, a barriga ventral, que é aquela ou conhecida como pochete, né? Que às vezes fica até por cima da calça, assim. Ou muitas vezes a gente ouve de mulheres da família, às vezes o estômago alto, né? Aquela barriga de estômago alto. A chance é grande que, na verdade, você tenha uma diástase que ficou aí da gestação, tá? Agora, o outro caso, sim, aí pode ter a ver com questão alimentar, com a falta de exercício
E aí são coisas que você vai precisar administrar e ponderar e equilibrar para começar, sim, a ter os resultados com a perda de gordura, enfim, tá? Para que você consiga voltar ao seu peso, tá? O que eu oriento, então? Pós-parto, independente do tempo que você tiver de pós-parto. Perceba a partir de agora essas questões de lombar, escape urinário fecal, e faça o teste da diástase. É importante que você faça o teste para você entender. Se, por exemplo, as mães de primeiros 6 meses, vamos falar isso, né? Mães de grupo 1 e de grupo 2. Tá tudo bem se essa diástase não retornou ainda. Joyce, mas eu posso iniciar os exercícios de recuperação nesse período? Deve. A partir do grupo 2, você deve iniciar, porque você só vai ajudar para que esse corpo retorne de forma mais qualificada e em menos tempo, tá? Agora, você já não está no grupo 2, você é grupo 3 ou grupo 4. Você tem a diástase, você percebeu que tem, dificilmente esse corpo vai voltar sozinho a partir desse tempo. Você vai precisar da ajuda de exercício físico específico para você conseguir fazer esse retorno, tá? E por que eu estou dizendo isso? Dessas observações que você deve fazer e fazer o teste da diástase. Eu tenho um outro vídeo, tá no canal do YouTube, para quem não viu ainda, que acho que o título é Teste de Diástase. Teste de diástase não é só você pôr o dedinho lá, né? Você usa esses 2 dedos, coloca lá para fazer e achar que tá afundando, eu tenho diástase. Existe um jeitinho certo de você medir a diástase, então sugiro que você vai anotando, tá bom? Sugiro que você veja esse vídeo e faça essa anotação certinho para você entender onde está a sua diástase e como está a sua diástase, tá? Eu não vou deixar minha água aqui, que eu morro de medo de derrubar, porque uma vez eu derrubei. Depois disso, depois desse teste feito, de você entender, a partir disso, você consegue perceber se eu não tenho diástase, que aí a gente vai ter 2 casos, né? Não tenho diástase, não tenho dor lombar, não tenho escape. E eu não consigo perder peso. Aí você vai levar um puxão de orelha, porque tá faltando cuidar da sua alimentação e cuidar e introduzir o exercício físico aí, tá? E se você está a partir de 6 meses, tá? A partir do grupo 3, não tem essas coisas que eu acabei de falar, você pode ir para um treinamento. Por exemplo, você não é minha aluna, você não tem que ser minha aluna, né? Você tem que ir para um treinamento de emagrecimento, enfim, com o foco que você quiser aí, certo? Agora, você, independente do grupo 1, 2, 3 ou 4, presta atenção nisso, independente do grupo que você esteja, mas sim, você tem muita dor lombar sem patologia, ou, né, o escape, ou a diástase, se você está treinando para emagrecimento, está treinando pesado, dependendo do que você estiver fazendo, você para, porque você precisa fazer a recuperação do seu corpo antes. E por que isso é tão importante que vocês entendam? O seu corpo está enfraquecido, porque se você tem essas coisas que eu acabei de dizer, o seu corpo está enfraquecido. O seu corpo não tem sustentação e estrutura para aguentar um treinamento para emagrecimento, por exemplo, mesmo que seja um treinamento ali inicial, né, que você esteja voltando, o processo não é esse. Você está fazendo o caminho contrário, né? Você está pulando etapa. Primeiro você tem que vir para a recuperação do seu corpo no pós-parto, que sim, existe um passo a passo, uma etapa a ser feita. Depois dessa recuperação concluída, então, que você não tenha mais essas questões que eu acabei de dizer, aí sim você consegue ir para um outro tipo de treinamento. Então, aí você vai para emagrecimento. Hoje a gente está falando de emagrecimento, mas isso vai servir para hipertrofia, né? Quem quer aumentar a massa magra, quem quer diminuir aí porcentagem de gordura, aí você foca, o seu objetivo é outro.
Então, aí sim você está pronta para outra coisa, tá? Eu digo muito para as meninas dentro do programa, antes delas entrarem para o programa, inclusive, que se você está vindo para cá pensando em emagrecimento, pensando em hipertrofia, pensando em ter um corpo sarado, pensando nessas questões, o programa não serve para você, porque ele não é para isso. Ele é treinamento especial da gravidez ao pós-parto. É cuidado com o corpo, da gravidez ao pós-parto. Questões de saúde, né? Não só estética. Claro que isso acaba acontecendo também, né? Um corpo mais bonito, mais cuidado, obviamente, porque foi cuidado ali no período de gravidez e de pós-parto. Mas vocês conseguem entender isso? Então, se eu não tenho um corpo fortalecido, um corpo estruturado para feito a recuperação, para aguentar um treinamento, eu vou pular etapa, eu vou intensificar a diástase, eu vou aumentar escape urinário, vai bagunçar tudo. E sim, muitas vezes, com mais de 1 ano, 2, 5, 10, você vai ter que parar o que você está fazendo e você vai ter que voltar, porque você pulou uma etapa inicial. Então, é importantíssimo que você entenda isso. Agora, Joyce, tudo que você falou aí, eu não tenho nada, não. Tá tudo bem, não acontece nada disso comigo. Então, você cuide da sua alimentação e comece a fazer o exercício, o tipo de treinamento correto, porque treinamento para emagrecimento também existe ali um passo a passo, existe... Ixi, vai tocar. Existe um passo a passo que você precisa seguir, né? E aí é um outro assunto que a gente pode falar isso num outro momento, tá? Gente, eu vou ter que desligar aqui, peraí, senão vai ficar tocando. Prontinho. Entendido isso? Alguma dúvida? Se entrou alguma pergunta aí, eu não acompanhei, gente, depois eu respondo, tá bom? Prometo, eu vi que teve gente que mandou algumas coisas aqui. Obrigada quem chegou aí. Mas depois eu olho tudo certinho aqui, tá bom? Entendido isso? Ficou claro? Então, entender as fases de pós-parto, que momento você está. Até 6 meses de pós-parto é perdoado, o seu corpo ainda está fazendo esse retorno, né? Claro, se você tem ali um acompanhamento, o exercício correto, esse tempo vai ser muito menor. Agora, você passou disso. O seu corpo não dá sinais de recuperação, você apresenta esses fatores que eu te falei, luzinha vermelha, sinal de alerta de que você precisa mudar algumas questões aí, tá? Sinais físicos ali, né, que a gente olha, que eu falei da barriga. Então, barriga de estômago alto, barriguinha de pochete e barriga avental, possivelmente diástase aberta, tá? E muitas vezes a gente vê, né, uma mulher magrinha, enfim, sem excesso de gordura ali, que a gente percebe, mas que tem a barriguinha ali, às vezes parece a barriga de grávida mesmo, né? Isso provavelmente, quase 100% das vezes, é a diástase aberta, tá bom? O que mais que eu preciso passar aqui para vocês? Sim, então o fato de vocês entenderem o que é... outra coisa, né? Só depois de diástase fechada, você consegue identificar o que é gordura, tá bom? Porque o que pode acontecer também, já vou adiantar. Você tem a diástase, mas você também tem excesso de gordura na região abdominal, porque tudo bem, isso pode acontecer, tá bom? Não é que você vai fechar a diástase e não vai ter mais nada. Mas é só depois da sua diástase fechada que você consegue... Porque o que acontece? A diástase, ela vai trazer mesmo toda a estrutura, né? Então, muitas vezes a mãe fica com aquela pele flácida, né? Aquela pele solta e fala, nossa, isso aqui nunca mais vai sair. Calma, não é assim. Só depois da diástase fechada, né? Porque ela vai trazer esse tônus muscular, então você vai conseguir fazer esse retorno entre pele, músculo, enfim, que você vai conseguir identificar o que é gordura e o que era diástase. Então, depois que você faz esse fechamento, e eu tô falando de fechamento, mas é toda a recuperação do corpo, né? Porque isso vai acontecer de forma conjunta. Então, a parte de fortalecimento pélvico, né, da saúde ali, do assoalho pélvico, a saúde
abdominal, isso vai acontecer de forma conjunta. Então, depois que foi feito isso, aí sim você consegue identificar o que está sobrando, então o que tem a mais. Então, a partir disso, você consegue seguir para o treinamento e entender. Tantos que. Não se prenda muito àquilo, tá bom? Ao número, a peso, tá? E sim a porcentagem de gordura ali que ficou e que você precisa focar, tá bom? Opa! Acho que eu tirei alguma coisa aqui. Vocês estão me vendo ainda? Acho que sim, né? Então tá bom. Bom, aí depois disso, então, de feita essa recuperação do seu corpo, aí entra o seu novo objetivo, o seu novo tipo de treinamento. Hoje a gente está falando sobre o peso que você não consegue reverter, não consegue voltar e entender ali o que ficou, né? O que sobrou ali. Hoje a gente está falando disso, mas isso também pode acontecer e acontece muitas vezes de forma inversa para algumas mulheres, tá? De perder muito peso, de perder muito músculo, muita massa magra, e depois de feita a recuperação do corpo, sim, aí ela quer aumentar a massa magra, enfim, quer definição muscular, e tudo bem, e o processo é o mesmo, tá bom? Para emagrecimento ou para ganho de massa. Depois de feita a recuperação do corpo, você foca em novo objetivo. Aí eu costumo dizer e brincar com as alunas de que depois disso você não é mais minha aluna. Aí você é aluna de outro profissional de educação física. Porque aí você não precisa mais de treinamento específico para gravidez e pós-parto, tá? Então, eu já recebi algumas mensagens assim, nossa, então eu tô há 9 anos de parto, né? Que foi o meu parto, eu tenho corpo de pós-parto. Sim, algumas vezes sim. E tá tudo bem, né? Você não sabia disso antes, mas agora você sabe. Então agora você precisa ir correr atrás e fazer a recuperação desse corpo para que fique mesmo, né, de forma saudável. E quando eu tô falando isso, eu tô falando de funções básicas mesmo, de movimentação, de locomoção. Mulheres, por exemplo, com escape urinário, às vezes vai pegar uma caixa um pouco mais pesada do chão, faz xixi. Então, isso é questão de saúde do corpo, né? Tô falando aqui de coisa básica, de coisa mínima que a gente tem que ter condições de movimentação e locomoção de forma básica, tá? Como é que tá o meu tempo aqui? Beleza. Isso aqui eu já falei. Então, ó, avalie o seu caso, tá? Diante de todas as informações que você viu aqui, se você ainda ficar com alguma outra dúvida, você pode me mandar. Eu deixei aberto alguns dias, alguns horários, enfim, não tem tempo para terminar, mas deixei disponível algumas consultorias, então, que a gente pode fazer aqui de forma online, para direcionar melhor o seu caso, enfim, para te orientar melhor. Então, tá lá no link do Instagram, tem um formulário que vocês preenchem. Não é sorteio, tá bom? A depender da pergunta mesmo, enfim, tem perguntas que acontecem mais, e aí eu consigo ajudar a mãe, e essa mãe também consegue, com o caso dela, a gente consegue ajudar outras mulheres, né? Que sim, vai ter caso muito parecido, e aí a gente consegue orientar melhor. Então ainda está disponível, acho, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se tiver disponível ainda, você pode acessar lá. Não prometo que todas vão ser chamadas, mas vou pegar casos diferentes para trazer aqui para vocês, tá bom? Eu tenho algumas perguntas aqui agora que eu quero responder rapidinho para quem tiver aí. Tudo bem ali? Beleza. Que foram bem específicas com o tema aqui de hoje, tá bom? E eu quero responder aqui para vocês. Uma delas é: fiquei 5 quilos acima do meu peso depois da segunda gestação. Ela fala, né? O que fazer? Primeira coisa, as pesquisas mostram pra gente que tem um índice muito grande e a gente precisa ficar atenta porque isso pode acontecer de forma muito comum, que mulheres na segunda gestação tendem a ficar com o peso, com um peso maior ali entre 3 e 5 quilos, né? Inclusive o dela aqui, ela aceita 5 quilos. Então, o que acontece? Mulheres, por exemplo, que não faziam atividade física, têm o período gestacional, entrou ali no pós-parto,
não consegue voltar ao peso anterior da gestação, então fica ali com algum peso, que seja 2, 3, 5, e aí tem uma nova gestação, quer dizer, essa mulher já tem um peso adicional ali, em relação ao peso anterior à gravidez, aí ela entra numa nova gravidez, qual é a tendência? A ficar com o peso da segunda, né? Vai restar alguma coisinha ali da segunda. E aí ela entra nesse pós-parto da segunda. E aí, se a gente for somar isso, às vezes dá 6 quilos a mais, às vezes 4 a mais, às vezes 10, né? Se ficou 5 da primeira, 5 da segunda, às vezes 10 a mais. E se ela tem uma terceira gestação, entende? Então, o índice é alto de mulheres que ficam com peso ali e não conseguem retornar não, mas que ficam com o peso anterior à gestação, né? E aí o que vai interferir nesse retorno ou não, né? Então, se vai conseguir retornar ou não. Se essa mulher fez a recuperação do pós-parto, então, né, eu te pergunto aqui, eu não vou identificar, tá bom? Não, nas perguntas eu não vou identificar os nomes das mães que mandaram. Mas você fez a recuperação do seu corpo pós-parto, né? Você não diz o tempo, né? Mas fiquei acima depois da segunda gestação. Então, que grupo você está de pós-parto? Você fez a recuperação do corpo de pós-parto? Não tem aqueles sinais, não apresenta os sinais que eu falei anteriormente? Então, é alimentação e exercício. Não tenho o que dizer, tá bom? Muito simples. Outra pergunta, colocação, né? Na verdade. Sou magrinha e com barriga. Péssimo, ela colocou. Não sei mais o que fazer. É a mesma questão, eu até comentei, né, antes. Às vezes, mulheres magrinhas que parece que tá grávida, porque fica ali com a barriguinha de grávida. Quase 100% de certeza que você tem diástase, tá? Volta um vídeo, faz o teste da diástase, dá uma olhadinha no passo a passo, é um vídeo curtinho, super simples de fazer. A diástase pode ser medida por exame de ultrassom ou por um profissional, mas é possível fazer o autoexame. E meninas, eu já recebi perguntas assim também. Não tenho certeza se tenho diástase. Fiz o teste, mas eu não tenho certeza. Se você não tem certeza, a chance de você não ter é grande. Então, eu acho que você não tem, se você fez e não tem certeza. Porque fica um buraco na barriga mesmo. A gente consegue sentir, a gente consegue identificar. Eu não tive diástase nem na primeira gestação, nem na segunda gestação, mas eu já medi algumas diástases. Então, a gente consegue identificar sim. Então, se você mede, o seu dedo afunda na região ali do meio, né, da sua barriga, do reto abdominal, afunda, ou salta uma bolinha, né, na região central ali do seu abdômen, isso também é diástase, né? Então, quer dizer, tem uma pressãozinha ali que tá empurrando, isso também é diástase, tá? Diferente de hérnia, tá bom? Hérnia é uma outra coisa e que não resolve com exercício, só cirurgia mesmo. Então, sou magrinha e com barriga, tenho quase 100% de certeza que você tem diástase, faço o teste, tá? E aí, entre os exercícios de recuperação do corpo, certo? Última de hoje, como certo, então, eu me alimento, né? Ela quis dizer, eu me alimento certo, corretamente, faço exercício e não emagreço. Estou há 1 ano de pós-parto. Aí ela pergunta, o que é o meu caso? É exercício e alimentação correta. Você já está há 1 ano de pós-parto, você diz que come corretamente, não sei se você tem acompanhamento nutricional ou não, né, de um profissional, e faço exercício. Tem alguma coisa errada. Não sei se você já conhecia sobre esses sinais que eu falei anteriormente, né, de corpo de pós-parto. Então, mesmo que você, apesar de estar ainda no tempo de pós-parto que eu considero, precisa entender se você apresenta esses sinais. Se você não apresenta esses sinais e você diz que come certo e faz exercício, alguma coisa está errada. Ou o exercício está errado no sentido do treinamento errado, né? Então não está sendo aplicado da maneira correta, ou a alimentação está inadequada, porque, gente, é conta matemática, não tem erro. Emagrecimento é conta matemática, né? A quantidade de gordura que você ingere de caloria, né?
que você ingere precisa ser menor do que você gasta. É conta matemática, é simples isso, tá bom? Então, se você não tem os sinais, é o mesmo caso, né? As perguntas, elas mudam a forma de serem feitas, né? Mas a resposta é quase sempre do mesmo jeito, né? Vocês perceberam? Então, não apresenta sinais, faz exercício, tem uma nutrição adequada, tem algum ponto que está errado. Ou não foi feita a recuperação do corpo, né? E aí o seu corpo não vai ter estrutura para suportar um treinamento para emagrecimento, para hipertrofia, para qualquer outra coisa que seja, se você não tem a base sólida e a base pronta. E eu não estou falando de, nossa, precisa ir para uma aula super elaborada. Não, eu estou falando de exercício básico, exercício fundamental, simples, principal do dia a dia, exercício funcional, com peso, com carga, sem carga, enfim, sabe? Coisas básicas que a gente precisa considerar, que a gente precisa, não estou encontrando a palavra, mas que a gente precisa garantir, então eu preciso garantir isso para depois o seu corpo dar coisa, né? Porque senão só vai piorar, como eu falei ali no meio desse vídeo aqui, no meio da nossa conversa. Certo? Meninas, espero ter ajudado com vocês aí, que eu sei que essa é uma questão que às vezes muitas mulheres arrasta por muito tempo, né? E, enfim, vai virando uma bola de neve, a autoestima fica péssima, muitas nem querem outro bebê por conta desse peso, por conta desse corpo que não ajuda, e muitas vezes é só falta de informação, né? Às vezes a gente não sabe que precisa fazer essa recuperação, que é importante, que faz parte do processo gestacional, eu recuperar esse corpo no pós-parto, né? Faz parte, tá tudo dentro do mesmo pacote. Esse cuidado com o corpo na gravidez, esse cuidado com o corpo no pós-parto, faz parte para eu poder ter boas condições de emagrecimento depois disso. Não significa que com esse treinamento inicial você não vai perder peso. Isso acontece, na maioria das vezes acontece, né? Mesmo nesse treinamento para recuperação do corpo, isso vai acontecer. Você já vai começar a eliminar ali o excesso de gordura, enfim, né? Existe movimentação correta, existe uma estrutura fortalecida para o seu corpo, mas não é o foco do pós-parto, né? Desse tempo de pós-parto. Depois disso, sim, aí você foca o seu treinamento em outra coisa. Por exemplo, treinamento de emagrecimento não significa que você não vai trabalhar outros benefícios ali para o seu corpo. Vai, tá trabalhando, mas não é o seu foco. É a mesma coisa, né? O pensamento é a mesma coisa que acontece no período de pós-parto, que precisa iniciar o exercício corretamente ali. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um beijo e até mais.